Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou falar de um tema importantíssimo que é um adendo aos católicos que apoiam o Estado forte e ao falso corporativismo, pois eu vejo que isso é uma tendência muito grande, principalmente no mundo ibérico. Muitos católicos, ainda hoje, ao combaterem erros modernos gravíssimos como o liberalismo e o socialismo, acabam caindo em outros erros modernos, como por exemplo o nacionalismo. É a ideia de um Estado forte e interventor. Por liberalismo, aqui eu quero dizer a definição clássica da Igreja, que é a noção que existe uma igualdade na política e uma indiferença religiosa, como se todas as religiões fossem iguais e não há seitas mais perigosas e seitas menos perigosas, e não há a única religião verdadeira, que é a católica. Muitos confundem e acham que foi o liberalismo econômico que criou conceitos em instituições como o livre mercado, o livre sistema de preços, o livre troca, etc. Isso são coisas naturais que surgem numa sociedade saudável e não invenções do liberalismo que, pelo contrário, aumentou muito o poder da intervenção do Estado, conforme já foi demonstrado no meu vídeo. O absolutismo era tão tirânico assim. Esse fenômeno é particularmente presente nos países ibéricos que, após séculos de Estado católico, sofreram pesada influência do liberalismo a partir do final do século XVIII e principalmente no século XIX, que foi um século de humilhação para os dois países. Desde a caça aos jesuítas feita pelo Marquês de Pombal em Portugal e o Conde de Aranda na Espanha, até o miguelismo, a revolta da Maria da Fonte em Portugal e as 3 guerras carlistas na Espanha. O lado católico sempre perdeu e a sociedade foi sendo cada vez mais laicizada, com governos liberais fazendo coisas como confiscar a propriedade da igreja, expulsar ordens religiosas, gerando dívidas impagáveis, pegando empréstimos com a Inglaterra, aumentando impostos e criando novos, nacionalizando o cemitério, escravizando a população pela dívida e usura, etc. No final do século XIX e começo do XX, surgiram diversas reações a esse movimento, algumas ordenadas, outras desordenadas. Em Portugal surgiu o republicanismo, já que todos estavam insatisfeitos com a monarquia fraca dos Bragança após Dom Miguel. E quando foi proclamada a Primeira República em 1910, esse foi um governo ainda mais instável e muito mais anticlerical do que já era a monarquia decadente dos Bragança. Na Espanha, a Segunda República, proclamada em 1931, inicialmente pela direita, gerou um caos generalizado de 1931 a 1939, com governos alternando entre direita e esquerda, mas ambos altamente anticlericais, que levaram a massacres generalizados de padres, freiras, leigos, além de destruição e profanação generalizada de igrejas por todo o território. E contra esses governos altamente tirânicos e anticlericais, surgiram novas teorias políticas e novos movimentos para lutar contra. Os mais notáveis são de inspiração fascista, como o integralismo lusitano e a falange espanhola, que defendem um Estado forte e interventor para pôr ordem, assim como ideias nacionais sindicalistas com sindicatos estatais. E claro, os velhos movimentos como o carlismo, embora já muito enfraquecido, continuou lutando na política e na guerra através dos requetés. Mas voltemos agora à questão econômica, o qual darei o exemplo de Portugal, pois estudei muito mais a história desse país do que a Espanha. Em Portugal, sob o regime de 16 anos da Primeira República, com seus 45 governos, os crescentes déficits fiscais, financiados pela criação de dinheiro e empréstimos estrangeiros, culminou numa hiperinflação e uma moratória sobre o serviço da dívida externa de Portugal. O custo de vida por volta de 1926 era 30 vezes maior do que aquilo que tinha sido em 1914. Imprudência fiscal e aceleração da inflação deram lugar a maciça fuga de capital e investimento doméstico incapacitante. Florescente emprego no setor público durante a Primeira República foi acompanhado por um encolhimento perverso da parte da força de trabalho industrial no emprego total. Eles expulsam pela terceira vez os jesuítas de Portugal e fazem um confisco geral e nacionalização de propriedades da igreja, além de, obviamente, perseguições generalizadas. A Primeira República foi encerrada por um golpe militar em maio de 1926, mas o governo recém-instalado não conseguiu consertar a precária situação financeira da nação. Em vez disso, o presidente Oscar Fragoso Carmona convidou Antônio de Oliveira Salazar para dirigir o Ministério das Finanças e o último a aceitar o cargo, desde que ele pudesse ter o poder de veto sobre todas as despesas fiscais. Na época de sua nomeação, em 1928,
Salazar ocupou a cadeira de Economia na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e foi considerado por seus pares para ser a autoridade mais ilustre de Portugal sobre a inflação. Durante 40 anos, primeiro como ministro das Finanças de 28 a 32 e depois como primeiro-ministro de 32 a 68, doutrinas políticas e econômicas de Salazar moldaram o progresso do país. Do ponto de vista do caos financeiro do período republicano, não era de se estranhar que Salazar considerava os princípios de um equilíbrio orçamental e da estabilidade monetária como imperativos categóricos. Ao restabelecer o equilíbrio, tanto no orçamento fiscal e da balança de pagamentos internacionais, Salazar conseguiu restaurar a dignidade de Portugal de crédito em casa e no exterior, porque as contas fiscais em Portugal desde os anos 30 até o final da década de 60 quase sempre tiveram um superávit em conta corrente, e o Estado tinha meios para financiar projetos de infraestrutura públicas sem recorrer a qualquer empréstimo ou financiamento inflacionário no exterior. No limiar da Grande Depressão, Salazar estabeleceu as bases para o seu Estado Novo. Segundo ele, nem capitalista nem comunista. A economia de Portugal estava quase tradicional. O quadro corporativo na qual a economia portuguesa evoluiu combinou duas características marcantes: a regulação estatal abrangente e, predominantemente, a propriedade privada dos meios de produção. Os principais financistas e industriais aceitaram extensos controles burocráticos em troca de garantia de propriedade pública mínima, de empreendimentos econômicos e de certos privilégios monopolistas ou de concorrência restrita. Ele impôs forte austeridade monetária e um rigoroso controle de contas, o que fez despencar a inflação e a dívida pública. Até aqui tudo bem. No entanto, ele compensou isso aumentando enormemente os impostos e criando novos, além de adiar obras de fomento e congelar os salários, por causa dessa mania mercantilista que nunca morre de ter a balança comercial positiva. E é aqui que entra o pulo do gato. O equilíbrio orçamental foi obtido sobretudo pelo lado da receita, que só nos 3 primeiros orçamentos de Salazar aumentou mais de 40%. Esse crescimento de receita significou basicamente um brutal aumento de impostos. Globalmente, a carga fiscal cresceu 43,4% nos 3 primeiros orçamentos de Salazar, 29,1% logo no primeiro orçamento. Em 1930 e 31, a carga fiscal já duplicava a do último orçamento da Primeira República. Nota: estamos aqui a falar de valores nominais. No entanto, o período que decorrerá até 1939 é de inflação muito baixa ou inexistente, pelo que os valores nominais estão muito próximos dos valores reais. No assédio fiscal de Salazar, surgem 2 novos impostos nomeados de salvação: o Imposto de Salvação Pública e a Taxa de Salvação Nacional. Os nomes desses impostos inculcavam uma ideia de excepcionalidade e de transitoriedade. No diploma pelo qual se criou uma dessas taxas, Salazar escreveu que era doloroso impor tão grandes sacrifícios fiscais aos portugueses, mas ressalvou a sua transitoriedade. E por isso mesmo, só se pede na estrita medida que é absolutamente necessário para assegurar o equilíbrio do orçamento. Ambos manter-se-iam, no entanto, já que o Milton Friedman já falava que não tem nada mais permanente com um programa temporário do governo. Com bastante maior longevidade, a taxa de salvação nacional ainda existia meio século depois, à data da Revolução dos Cravos que, em 25 de abril de 74, derrubou a ditadura. Tratava-se de um imposto de consumo que incidia sobre vários produtos, como o açúcar. A respectiva receita fiscal cresceu continuamente. Logo em 29 e 30, que é o segundo orçamento de Salazar, aumentou 34,3%. E entre 28 e 29, que é o primeiro orçamento, e 34 e 35, aumentou 71,4%. E ao longo da ditadura viria a sofrer outros aumentos significativos. Por exemplo, no período de 5 anos, entre 59 e 64, a receita desse imposto mais que duplicou. Por seu turno, o Imposto de Salvação Nacional era um imposto especial sobre funcionários públicos. O seu valor conheceu várias oscilações, por vezes grandes, ao sabor da necessidade da receita extra para exibir orçamentos equilibrados. Num só ano, de 30 e 31 para 31 e 32, a receita fiscal desse imposto aumentou 570%, de 500 mil para 33 milhões e 500 mil, fora de 14 milhões em 29 e 30. Salazar criou ainda alguns impostos em substituição a outros. O imposto sobre o rendimento foi substituído pelo imposto complementar, significando a alteração
uma enorme subida da receita fiscal cobrada de 43% logo no primeiro orçamento de Salazar em 28 e 29. Entre 1928 e 29 e 1930 e 31, a receita desse imposto aumentou para o dobro. Em 30 e 31, já quase triplicava o valor do imposto sobre o rendimento de 27 e 28. Ainda no domínio dos impostos sobre o rendimento, no seu segundo orçamento do Estado, 29 e 30, Salazar criou mais um novo imposto, o imposto profissional. Na reforma fiscal empreendida por Salazar, mal chegou ao governo em 28, o imposto denominado Contribuição de Registros foi substituído por dois novos impostos, a CISA, que incidia sobre as transmissões onerosas de imóveis, e o imposto sobre as sucessões e doações, ou seja, as transmissões gratuitas de bens, móveis e imóveis. Também nesse caso, a substituição significou um grande acréscimo da carga fiscal. Só entre o primeiro orçamento de Salazar, de 28 e 29, e o orçamento de 34 e 35, a receita desses dois impostos foi aumentada em quase 48,5%. Mas se tivermos em conta a variação entre o ano anterior ao da chegada de Salazar ao poder, no valor da reforma da referida contribuição de registro, e 34 e 35, o aumento da carga fiscal foi de 67,2%. A receita desses dois impostos passou a constituir perto de 10% do total da receita fiscal do Estado. Inicialmente, o imposto da CISA foi cobrado aos portugueses, era de valor ligeiramente superior ao imposto sobre as sucessões e as doações. Mas Salazar percebeu rapidamente que esse último poderia ir buscar mais receita, sobretudo no tocante à taxação de transmissões sucessórias, ou seja, heranças, porque incidia implacavelmente sobre os pobres e ricos, e a sua cobrança era gerada por um fato que, mais cedo ou mais tarde, acontecia inevitavelmente a toda a família, a morte de algum familiar. Entre 28 e 29 e 34 e 35, a receita da CISA aumentou 22%. Já do imposto sobre sucessões, sofreu um aumento de 76,6%. No primeiro orçamento de Salazar, a contribuição predial, rústica e urbana sofreu um aumento brutal, 150% em apenas um ano, de 81 milhões para 202 milhões, valor que equivalia a mais de 15% de toda a carga fiscal. O valor cobrado aos portugueses acabaria por baixar ligeiramente 2 anos depois, mas mesmo assim, em 34 e 35, mais que duplicava o valor anterior à chegada de Salazar ao poder. Nem todos os impostos aumentaram. Logo no seu primeiro orçamento, de 28 e 29, Salazar diminuiu de forma significativa, em 26%, a receita do imposto sobre capitais. Seria preciso esperar pelos anos 40 para que a receita fiscal desse imposto voltasse a atingir o valor anterior ao do primeiro orçamento de Salazar. Muitos outros impostos e taxas complementavam o assalto fiscal de Salazar à bolsa dos portugueses, como lhe chamou Bernardino Machado. Entre eles, os impostos do selo e da estampilha, que afetavam de múltiplas formas os portugueses, com a injustiça própria dos impostos indiretos, constituía uma importante receita fiscal, que representava perto de 10% da carga fiscal total, que aumentou 43,3% só entre 27 e 28 e 34 e 35. Durante a ditadura, nas casas dos portugueses, a espátula raspa-tudo passou a ser conhecida por Salazar, pela sua grande eficácia em raspar os recipientes, pouco ou nada deixando para extrair, uma alusão ao claro assalto fiscal. Ainda hoje, décadas depois, muitos portugueses não conhecem outro nome a esse instrumento de cozinha. Estamos a falar de um governo que taxava até penteados artísticos pelo Decreto-Lei nº 43.764 e que entre 37 e 1970 cobrava imposto sobre os isqueiros para proteger a fosforeira nacional. Dentro desse quadro, o Estado exerceu ampla autoridade de fato sobre as decisões de investimento privado e do nível dos salários. Um sistema de condicionamento industrial introduzido pela lei em 1931, uma autorização prévia do Estado para a criação ou relocalização de uma planta industrial. O investimento em máquinas e equipamentos destinados a aumentar a capacidade de uma empresa já existente, também necessária a aprovação do governo. O sistema político era ostensivamente corporativista, como o cientista político Howard Uyarda deixa claro. Abre aspas, na realidade, o trabalho e o capital, de fato, toda a rede corporativa e institucional estavam subordinados ao aparelho central do Estado, fecha aspas. Até 1945, a economia que Salazar adotou foi bem parecida com o fascismo italiano, com um regime autoritário de corporativismo de Estado, com partido único e sindicatos estatais. É aqui que entra outro pulo do gato, pois nessa época,
Muitos católicos apoiaram esses governos achando que o tal corporativismo que esses defendiam era análogo ou igual ao sistema de cooperação de ofícios da Idade Média, que na real era o contrário, pois na Idade Média esse sistema surgiu naturalmente de baixo para cima, hierárquico e nasceu pelo livre mercado conforme as rotas comerciais da Europa foram sendo reestabelecidas no século X e XI. Em 1940, Salazar assina uma concordata com a Santa Sé, garantindo alguns direitos à Igreja Católica. Apesar dessa estar submissa a ele, e ele não indenizar em nenhum centavo do que foi roubado através das perseguições e nacionalizações da Primeira República. Ele também proíbe a maçonaria, o que é ótimo. Embora Salazar admirasse Mussolini e tinha até uma foto dele na sua mesa na sua secretaria, ele criticava o Duce italiano e falava que o Estado Novo português tinha limitações de ordem moral que tornava as leis portuguesas menos severas e o Estado menos absoluto. Salazar também acolheu os judeus alemães fugitivos do Terceiro Reich e ajudou eles a fugirem aos Estados Unidos e para o Brasil. Estimo que de 100 mil a 1 milhão de judeus foram acolhidos em Portugal, um número enorme para um país com 6 milhões de habitantes. Salazar orientou-se para um corporativismo de Estado, numa linha nacionalista no ideal de autarquia. Adotou medidas de protecionismo e isolamento de natureza tarifária, alfandegária para Portugal e suas colônias, que tiveram impactos positivos e negativos. No antigo regime, o setor privado de Portugal foi dominado por algumas 40 famílias proeminentes. Essas dinastias industriais eram aliadas por casamento com os grandes proprietários de terras tradicionais, famílias da nobreza, que detinham a maior parte das terras aráveis do sul em grandes propriedades. Muitas dessas dinastias tinham interesses comerciais na África portuguesa. Dentro desse grupo de elite, as 10 principais famílias detinham todos os grandes bancos comerciais, que por sua vez controlavam uma parcela desproporcional da economia, porque os funcionários do banco muitas vezes eram membros dos conselhos de administração das empresas cujas ações e empréstimos em branco participavam. A influência dos grandes bancos estendido para uma série de empresas comerciais, industriais e serviços. A mudança de direção em Portugal a uma estratégia comercial e financeira moderadamente voltada para o exterior, iniciada no final dos anos 50, ganhou impulso durante a década de 60. Até aquele momento, o país se manteve muito pobre e em grande parte subdesenvolvido, devido à sua posição de desvantagem inicial. No entanto, no final dos anos 50, um número crescente de empresários, bem como de tecnocratas do governo, favorece uma maior integração portuguesa com os países industrializados do norte, como um estímulo tão necessário para a economia de Portugal. A influência orientada dos tecnocratas na Europa estava a nascer dentro do gabinete de Salazar. Isso foi confirmado pelo aumento substancial do componente de investimento estrangeiro na formação de capital projetado entre o primeiro, de 1953 a 58, e o segundo, de 59 a 64, Plano de Desenvolvimento Econômico. O plano chamado pela primeira vez para um componente de investimento estrangeiro com menos de 6%, mas se imaginou uma contribuição de 25%. Em 1958, quando o governo português anunciou o plano de 59 a 64, de 6 anos para o desenvolvimento nacional, a decisão tinha sido alcançada para acelerar a taxa do país de crescimento econômico. Uma decisão cuja urgência cresceu com a eclosão da guerra de guerrilha em Angola em 61 e depois em outros territórios africanos portugueses. Salazar e seus assessores de política reconheceram o adicional das despesas militares necessárias, bem como transferências de aumento dos investimentos oficiais para as províncias ultramarinhas, que só poderiam ser preenchidos por um forte aumento da capacidade produtiva do país. O compromisso de Salazar com a preservação do Estado português, multirracial e pluricontinental, levou relutantemente para procurar créditos externos a partir de 62, uma ação da qual o Tesouro Português se absteve durante décadas. Além de medidas militares, a resposta oficial portuguesa para os ventos da mudança nas colônias africanas foi integrá-los administrativamente e economicamente mais estreitamente com o continente. Isso foi conseguido através da população e da transferência de capital, a liberalização do comércio e a criação de uma moeda comum, chamada escudo área. O Programa de Integração, criado em 61, previa a retirada de direitos de Portugal sobre as importações de seus territórios ultramarinhos de janeiro de 64. Apesar da oposição aos interesses protecionistas, o governo português conseguiu trazer certa liberalização do sistema de licenciamento industrial, bem como uma redução das barreiras comerciais em conformidade com os acordos do GATT e da EFTA.
Os últimos anos da era Salazar testemunharam a criação de importantes empresas privadas organizadas, a incluir uma de ferro e siderúrgica integrada, uma de reparo naval moderna e complexa, construção naval, fábrica de montagem de veículos, refinaria de petróleo, petroquímicas, fábrica de celulose e papel, eletrônico e plantas. A liberalização da economia portuguesa continuou sob o sucessor de Salazar, o primeiro-ministro Marcelo Caetano, cuja administração aboliu as exigências de licenciamento industrial para as empresas na maioria dos setores e, em 72, assinou um acordo de livre comércio com a recém-ampliada Comunidade Europeia. Ou seja, durante o período do governo Salazar, que foi fortemente intervencionista, ou seja, de 28 a 58, o país ficou estagnado e a população continuou pobre. E quando ele começa timidamente a liberar o mercado no final da década de 50, é quando a economia e o PIB per capita explodem. É o mesmo caso do Brasil na época dos militares, que supostamente combateram o socialismo, criando 270 estatais, FGTS, indexação monetária, inflação na moeda, criando Banco Central, etc. Só que em menor grau, óbvio, porque Salazar ainda é bem melhor que os milicos do Brasil, principalmente pelo mérito de proibir a maçonaria, fazer um Estado semi-católico e lutar para proteger o Império Ultramarino contra a ONU, os Estados Unidos e os socialistas. Se considerarmos padrões do líder do século XX, na minha opinião, Salazar merece no máximo uma nota 7.10 e perde esses três pontos basicamente pelas gigantescas cagadas econômicas. Nota 10 de 10 seria o Beato Carlos da Áustria, né? Óbvio, ele é santo. A sã teologia ensina que é lícito ao católico deixar de pagar impostos quando esses excedem o razoável, o que é muito relativo com o tempo, já que o que é razoável para um cidadão do século XIX seria considerado intolerável para um camponês medieval. O que é considerável razoável para um cidadão do século XXI seria considerado intolerável para os brasileiros antes de 22, quando foi criado um imposto de renda com forte oposição. Bom, vamos agora então às citações. Abre aspas. Abre aspas. A taxação é um fardo e é até mesmo chamada assim, e, sendo um fardo, não deve exceder a força daqueles que têm de suportá-lo. No entanto, a maioria dos governos se esquece disso e tende a aumentar a taxação de modo que aquele que é o mais hábil em tomar dinheiro dos contribuintes é considerado o melhor financista. Por isso, o pagamento de impostos passou a ser considerado, em geral, não como um dever de consciência, mas como uma opressão, da qual qualquer um pode escapar licitamente, caso for capaz. Fecha aspas. Isso vem do padre Matteo Liberatore, no Principles of Political Economic Art and Book Company, de 1891, página 241. E agora algumas encíclicas para quem se interessa pelo assunto. Abre aspas. E, primeiramente, todos veem como dada está hoje a situação econômica. Sabeis, veneráveis irmãos e amados filhos, que o nosso predecessor de feliz memória, na sua encíclica, se referia principalmente àquele sistema em que, ordinariamente, uns contribuem com capital, outros com trabalho, para o comum exercício da economia, a qual ele próprio a definiu na frase lapidar: nada vale o capital sem o trabalho, nem o trabalho sem o capital. Abre aspas de novo. Foi essa espécie de economia que Leão XIII procurou com todas as veras regular segundo as normas da justiça, donde se segue que, per se, não é condenável, e realmente, de sua natureza, não é viciosa. Só então viola a reta ordem quando o capital escraviza os operários ou a classe proletária com o fim e condição de que os negócios e todo o andamento econômico estejam nas suas mãos e revertam em sua vantagem, desprezando a dignidade humana dos operários, a função social da economia e a própria justiça social e o bem comum. Fecha aspas. E continua depois. Abre aspas. E se esse erro, com todos os mais, encerra algo de verdade, o que os sumos pontífices nunca negaram, funda-se, contudo, numa própria concepção da sociedade humana, diametralmente oposta à verdadeira doutrina católica. Socialismo religioso, socialismo católico são termos contraditórios. Ninguém pode ser ao mesmo tempo bom católico e verdadeiro socialista. Fecha aspas. Isso vem de Pio XI, na quarta encíclica, 40º ano, de 15 de maio de 1931. Temos outra agora, abre aspas. Sobre a ordem econômico-social e sobre a questão operária, já o nosso predecessor de feliz memória, Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, de 15 de maio de 1891, Acta Leonis XIII, volume 11, página 97 a 144,
deu normas eficazes. Normas que nós adotamos às condições e exigências nos tempos presentes, pela nossa encíclica sobre restauração cristã da ordem social. Encíclica 40º ano, 15 de maio de 1931, volume 23, páginas 177 a 228. Nessa encíclica, insistindo de novo com toda a força na secular doutrina da Igreja acerca da natureza peculiar da propriedade privada, no seu aspecto individual e social, assinalamos com toda a clareza e precisão os direitos e a dignidade do trabalho humano, as relações do mútuo apoio e auxílio que deve existir entre o capital e o trabalho e o salário, indispensável ao operário e à sua família, que por justiça lhe é devido. E continua, abre aspas. Dessa mesma encíclica mostramos também que a sociedade humana só então poderá ser salva da funestíssima ruína, a qual é arrastada pelos princípios do liberalismo, alheios a toda moralidade, quando os preceitos da justiça social e da caridade cristã impregnarem e penetrarem a ordem econômica e a organização civil, o que indubitavelmente não podem conseguir nem a luta de classes, nem os atentados do terror, nem o abuso limitado e tirânico do poder do Estado. Advertimos outrassim que a verdadeira prosperidade do povo se deve procurar segundo os princípios de um são corporativismo que reconheça e respeite os vários graus de hierarquia social e que é igualmente necessário que todas as corporações operárias se organizem em harmônica unidade para poder entender ao bem comum da sociedade e que, por conseguinte, a função genuína e peculiar do poder público consiste em promover, quando lhe seja possível, essa harmonia e coordenação de todas as forças sociais. Fecha aspas. E continua aqui. Abre aspas. O próprio Estado, lembrando-se das suas responsabilidades diante de Deus e da sociedade, sirva de exemplo a todos os demais com uma prudente e sóbria administração. Hoje, mais do que nunca, a gravíssima crise mundial exige que aqueles que dispõem de fundos enormes, fruto do trabalho e do suor de milhões de cidadãos, tenham sempre diante dos olhos unicamente o bem comum e procurem promovê-lo o mais possível. Os funcionários do Estado e todos os empregados cumpram também, por dever de consciência, os seus deveres com fidelidade e desinteresse, seguindo os luminosos exemplos antigos e recentes de homens insignes que, num trabalho sem descanso, sacrificam toda a sua vida pelo bem da pátria. E, no comércio dos povos entre si, procure-se solicitamente remover aqueles obstáculos artificiais da vida econômica que brotam do sentimento da desconfiança e do ódio, recordando que todos os povos da terra formam uma única família de Deus. Fecha aspas. Pio XI, na carta encíclica Divinis Redemptoris, de 19 de março de 37. Agora outra citação. Abre aspas. São a grande maioria dos bons pais e mães de família que gostariam de proteger e defender o futuro de seus filhos contra as exigências de qualquer política de pura força, contra os árbitros do totalitarismo do Estado forte. A força do Estado totalitário. Ironia cruel e sangrenta. Toda a superfície do globo, vermelha pelo sangue derramado nesses anos terríveis, proclama em voz alta a tirania de tal Estado. O edifício da paz repousaria sobre uma base em colapso e para sempre ameaçador, se não pudesse fim a esse totalitarismo, que releva o homem a ser apenas um peão no jogo político, um número dos cálculos econômicos. Com um golpe de caneta, muda as fronteiras dos Estados, com uma decisão peremptória, retira a economia de um povo, que sempre faz parte de toda a vida nacional, das suas possibilidades naturais. Com uma crueldade mal disfarçada, afasta também milhões de homens, centenas de milhares de famílias, na mais esquálida pobreza, das suas casas e das suas terras, e desenraiza-os e arranca-os de uma civilização e de uma cultura, para uma formação de que trabalharam gerações inteiras. Também impõe limites arbitrários à necessidade e ao direito de migrar e ao desejo de colonizar. Tudo isso constitui um sistema contrário à dignidade e ao bem da raça humana. No entanto, de acordo com a ordenação divina, não é a vontade e o poder de grupos de interesses fortuitos e imutáveis, mas o homem no seio da família e da sociedade, com seu trabalho que é o Senhor do mundo. Assim, esse totalitarismo falha naquilo que é a única medida de progresso, nomeadamente na criação de condições públicas cada vez maiores e melhores, para que a família possa existir e desenvolver-se como unidade econômica, jurídica, moral e religiosa. Dentro das fronteiras de cada nação em particular, como dentro da grande família dos povos, o totalitarismo do Estado forte é incompatível com uma democracia verdadeira e saudável. Pio XII, a locução de 24 de dezembro de 45. E outra citação, abre aspas.
O sacerdote católico não pode ser simplesmente equiparado aos oficiais públicos ou aos que estão investidos de um poder público ou função civil ou militar. Esses são empregados ou representantes do Estado, do qual, resguardada sempre a lei divina, dependem e de cujos lídimos interesses cuidam. O Estado pode, portanto, dar disposições atinentes às suas condutas, também nas questões da política. O sacerdote, pelo contrário, é ministro da Igreja e tem uma missão que, como já assinalamos, se estende a todo o círculo dos deveres religiosos e morais dos fiéis, e no cumprimento da qual ele mesmo pode ser, portanto, obrigado a dar, sobre aquele aspecto, conselhos ou instruções relativos também à vida pública. Ora, é evidente que os eventuais abusos de uma tal missão não podem ser por si mesmos deixados ao juízo dos poderes civis, expondo, além do mais, os pastores de almas ao impedimento e às importunações provocadas por grupos não simpatizantes com a Igreja, sob o fácil pretexto de querer separar o clero da política. Não se esqueça jamais que, exatamente com a desculpa de querer combater o assim chamado catolicismo político, o nacional-socialismo, que, em realidade, não mirava senão destruir a Igreja, movimentou contra ela toda perseguição, vexações, espionagem policial, contra o que tiveram de defender-se e lutar corajosamente, também pelos escritos homens da Igreja cujo heroísmo é hoje admirado por todo o mundo. Pio XII, alocução ao Sacro Colégio em 16 de março de 46. Outra citação. Abre aspas. Poderiam talvez verificar-se nesse campo causas e conflitos insanáveis? Realmente. Quando são salvaguardadas as condições naturais da vida humana e seu aperfeiçoamento, a divisão dos trabalhos e das mansões não pode produzir inevitavelmente semelhantes conflitos. Cada espírito justo deve reconhecer que o sistema econômico do capitalismo industrial contribuiu para tornar possível ou para estimular o progresso do crédito agrícola. Permitiu em muitas regiões do mundo levar a um nível superior a vida física e espiritual de populações rurais. Não se trata, portanto, de discutir o sistema, mas sim o perigo que poderia derivar quando a sua influência chegasse a alterar o caráter específico da vida rural, fazendo-a semelhante à vida dos centros urbanos e industriais, tornando o campo, como aqui entendido, uma simples expansão ou apêndice da cidade. Uma semelhante praxe, assim como a teoria que a sustém, é falsa e nociva. Como todos sabem, é professada pelo marxismo, o qual caiu na superstição da técnica e da industrialização ao extremo. A coletivização do trabalho agrícola como parte de uma oficina, a degradação do campo, reduzida a uma simples reserva de mão de obra para a produção industrial, eis aonde conduz o marxismo. É aonde conduzem os princípios fundamentais do liberalismo econômico, quando a procura de lucro da parte do capitalismo financeiro pesa com todo o seu peso sobre a vida econômica, quando os desenvolvimentos da economia nacional são considerados em vista somente do mercado como um simples mecanismo de preços. Para a população rural sujeita ao capitalismo industrial, as consequências são idênticas, ou simples reserva de mão de obra, ou letargia de uma existência miserável, exposta às mais perigosas tensões. Pio XII, no discurso de 2 de julho de 51, no primeiro Congresso Internacional sobre os Problemas da Vida Rural. Discorsi e Rádio Message, volume 13, páginas 199 e 200. E por fim, a última citação, abre aspas. Os Estados modernos tendem hoje a multiplicar suas intervenções e a prestar um número crescente de serviços. Exercem um controle mais estreito sobre a economia, intervêm mais na proteção social de diversas categorias de trabalhadores, também as suas necessidades financeiras aumentam à medida que a sua administração se expande. Os impostos demasiadamente pesados muitas vezes oprimem a iniciativa privada, retardam o desenvolvimento da indústria e do comércio e desencorajam a boa vontade. Além disso, ao percorrer a lista de assuntos tratados nos vossos congressos anteriores, vimos com prazer que recomendastes eliminar da legislação certas disposições prejudiciais aos verdadeiros interesses dos indivíduos e das famílias, bem como ao normal progresso do comércio e dos negócios nacionais e internacionais. Salienta, em particular, as vantagens de uma legislação mais uniforme que evita a dupla tributação e os obstáculos à circulação internacional de capitais e bens. Fecha aspas. Pio XII, no discurso aos participantes do 10º Congresso da Associação Internacional de Direito Financeiro e Tributário, terça-feira, 2 de outubro de 56. Bom, é isso então. Com base nessas encíclicas e nessa análise minha do governo Salazar, podemos ver que a maior parte dos católicos foram enganados, tanto na década de 30 como no começo do século XX, como até hoje.
achando que a suposta terceira via contra o liberalismo e o socialismo é um nacionalismo, todos, no fundo todo nacionalismo é desordenado, né? Já que o nacionalismo fez com que se criasse a Itália anexando os estados papais, né? Então todo nacionalismo é condenado pela igreja. Agora, essa suposta terceira via que muitos defendem, como um governo nacionalista católico, cujo muitos seguem o exemplo de Franco e Salazar, já se mostrou, tanto naquela época quanto hoje, mais um erro moderno, o qual é pior porque quanto mais próximo da verdade, pior o erro é. E esses erros aí, eles são muito parecidos com a verdade, principalmente no vocabulário, o que os torna mais perigosos. Então prestem bem atenção, porque não faltam pessoas no mundo para lhes enganar. Então é isso, obrigado a todos que assistiram, até mais.